Então, apareceu aí no topo da tela, Ronaldo, que a gente iniciou a gravação da aula, tá? Hoje a gente vai falar sobre airbag. A gente já iniciou esse conteúdo na semana passada, passei para vocês da onde veio o airbag, como que ele funciona, as resoluções do CONTRAN, né, que trazem a obrigatoriedade do sistema de airbag duplo. Então, hoje em dia no Brasil, todos os veículos fabricados, 100% dos veículos fabricados no Brasil, que são automotores que não são motocicletas, né? E caminhões, veículos linha leve, digamos assim, eles trazem a obrigatoriedade de ser utilizado o sistema duplo, onde ele traz proteção obrigatória e 100% do tempo para o motorista e proteção obrigatória, mas ela não é necessariamente, não precisa ocorrer necessariamente durante 100% do tempo para o acompanhante. Então, isso daqui é bem importante. Antigamente existia o sistema simples, que era apenas para o motorista, e hoje em dia a gente tem aí sistemas suplementares, né, como cinto de segurança com pré-tensionadores, né, proteção de tronco, airbag com proteção de cabeça, tórax e pescoço. Daí a gente tem side bag, window bag, então seria airbag lateral, airbag de janela. Então a gente tem N posicionamentos que tem o airbag, né? Tem o airbag que sai entre o banco do motorista e o banco do carona, para não ter, vamos supor assim, a probabilidade de alguma coisa que está no banco do carona vir atingir o motorista, ou no caso de dois ocupantes, ter a probabilidade deles baterem a cabeça um no outro e ocorrer uma fratura ou alguma coisa do gênero. Foi introduzido no mercado esses tipos de airbag, certo? Aqui eu falei que a proteção ela é obrigatória, mas ela não corre 100% do tempo. Por quê? Que muitos desses veículos, eles trazem a opção de você desativar o airbag do carona, caso não tenha ninguém ocupando, né, o banco do carona. Então, por exemplo, você pega lá uma Saveiro. A Saveiro tem airbag, mas você usa a Saveiro para trabalho. Então, a grande maioria das empresas indicam, né, que fique desativado o airbag do carona. Então, no caso, e existem outros veículos que trazem o airbag como conectado, né? Ele vem conectado ao sensor de pressão do banco. Então, se você for pegar alguns veículos, ele tem ali um sensor de pressão no banco, um sensor de peso, né? E conforme uma pessoa ocupa o banco do carona, ele começa a apitar no painel até o carona colocar o cinto de segurança, por exemplo, e ao mesmo tempo ele ativa ou desativa o airbag do carona, certo? Então ele ativa ou desativa o airbag do carona de forma automática. Então vamos supor, se tem um tipo de veículo desse, isso se for ver não é nenhuma tecnologia tão moderna. Se pegar lá o Cruze, por exemplo, 2013, 2014, que já tem 6 anos de uso, né? Ele tem esse tipo de tecnologia. Então ele tem um sensor de pressão no banco. Se tiver alguma pressão, algum valor considerável, é acionado o airbag. Então ele fica pronto para utilização no caso de um acidente. Caso não tenha, ele fica desativado. E existem outros veículos que você faz essa desativação através de uma simples chave que fica posicionada em diferentes lugares do veículo, certo? Entendido. Mas basicamente todos os veículos trazem isso daí assim de 2014. E como que acontece a ativação do airbag? Então, se você for pegar, falei para você que tem tanto o airbag simples quanto o duplo, né? E tem airbags laterais. Então, o airbag ele é acionado a partir de uma série de sensores, certo? Então, eu tenho sensores que é o campo de colisão, que fica posicionado na frente do veículo. Então, se você for pegar aqui na linha dos faróis, eu tenho um ângulo de abertura a partir do módulo, lembrando sempre que o módulo do airbag, ele fica posicionado no ponto G do veículo, que seria o ponto de gravidade dele, né?
Na maioria dos casos, se você for pegar o módulo de airbag, ele fica sobre o túnel do veículo ali, né? Entre o espaço do motorista e do carona, logo abaixo do painel do veículo. Então ele fica posicionado ali e ele tem uma posição própria para montagem. Então geralmente ele trabalha com 3 parafusos e esses ou 3 prisioneiros, né? E eles ficam em posições que só pode ser montada apenas de uma forma, devido aos sensores e os atuadores que existem dentro desse módulo. Eu tenho um ângulo de impacto, e esse ângulo de impacto é como? Ele abre num total de 60 graus, ou 30 graus à direita e 30 graus à esquerda, do centro do veículo. E esse 30 graus é exatamente, ele pega no canto dos paralamas do veículo. Então, uma batida frontal do veículo, com certeza vai ocorrer o acionamento dos airbags frontais. Caso eu tenha uma batida lateral, pode ser que não seja acionado o airbag do veículo, pois se você acionar o airbag frontal, ele não vai ter interferência nenhuma de proteção para os condutores ou para os passageiros, a não ser que esse veículo possua, né, um airbag lateral, um side bag ou algo do gênero. Então, ele é um dispositivo que visa proteger o motorista e o passageiro do banco dianteiro, em caso de um choque frontal do veículo, com um ângulo de impacto de no máximo 30 à esquerda ou 30 à direita em relação à direção frontal do veículo. Então, qualquer uma dessas regiões aí vai acionar o airbag. Aqui eu tenho o airbag lateral, né, que é no caso de uma colisão lateral. É um dispositivo que visa proteger o motorista e o passageiro do banco dianteiro ou traseiro, né? No caso de uma colisão lateral, com impacto à esquerda ou à direita. Então aqui eu tenho o side bag. Então veja que ele sai aqui da lateral do banco para não ter perigo de você bater a costela ou o braço aqui na coluna do veículo ou aqui nesses acabamentos que vem na lateral de porte do veículo. Se você pegar os veículos que possuem esse tipo de airbag, ele vem escrito no banco. Então ele vem escrito no banco uma etiquetinha, tipo etiqueta muito semelhante a uma etiqueta de roupa, vem escrito airbag. E na região aonde que vai sair, né, essa bolsa, o que acontece? Existe uma costura mais fraca em torno dessa região. Então tem que tomar bastante cuidado em serviços de tapeçaria, por exemplo. Se a gente for pegar os veículos hoje em dia, é muito comum, né, a pessoa ir comprar o veículo e pedir que o veículo venha com couro. E as concessionárias, às vezes, têm o veículo para entregar pronta entrega, mas aquele veículo não é com couro. O que elas fazem? Elas mandam instalar, pedem um kit e mandam instalar, né, essas capas de couro da mesma forma que fosse original. Às vezes, na concessionária tudo ok, mas quando vai fazer isso fora da concessionária, às vezes é comprado aí algumas capas que não são tão boa qualidade ou não é informado, né? Quando é feita essa compra que o veículo possui esse airbag lateral, o que acontece? Não vem com a costura, entre aspas, mais fraca nessa região, fazendo assim com que eu tenha um problema onde não ocorre a expansão dessa bolsa, que não acaba saindo essa bolsa para fora. Então tem que tomar bastante cuidado com isso daí, tá? Certo. E aqui, em volta das janelas, a gente tem o window bag, né? Que é o airbag de janela. Ele sai aqui da região superior do teto. Então ele é um airbag só, desde a frente do veículo até a traseira do veículo aqui, né? Então todo lateral ele é um airbag só e ele sai aqui da região superior no final do teto. Então ele acaba desenrolando e expandindo, evitando muitas vezes que estilhaços de vidro venham a cometer algum dano ao condutor ou aos passageiros do veículo. Evita muitas vezes que no caso de um capotamento ou alguma coisa do gênero, estilhaços ou artefatos venham do exterior do veículo para o interior do veículo e acabe machucando
os condutores e evita também que eles batam, né, principalmente a cabeça aqui na região da coluna e até mesmo no próprio vidro, beleza? Beleza. Existem veículos que, por exemplo, o modelo básico vem apenas com o airbag frontal, o duplo, né? Depois o modelo um pouquinho acima vem com side bag, o mais acima ainda vem com window bag, então vem como opcionais. Alguns têm e outros não. Então tem essa possibilidade aí também. O airbag lateral ou side bag e também o window bag, além de proteger o motorista e o passageiro dos bancos dianteiros contra a colisão, também protege contra a projeção de estilhaços de vidro, né? E devido à Certo. extensão do window bag por toda a lateral do veículo, protege também os passageiros do banco traseiro contra estilhaços. Acabei de falar isso daí. Outro airbag que a gente pode ter é o airbag de cinto de segurança. Então, ele fica aqui na faixa, na linha do tórax, né? E ele auxilia no amortecimento em relação ao cinto de segurança em uma colisão frontal. É um tipo de modelo bem comum em veículos mais completos, logicamente, no banco traseiro. Lembrando, né, que o banco traseiro não tem como você ter um airbag frontal. Então, muitas vezes ele é substituído por esse airbag de cinto de segurança. Então, ele é um airbag, ele é um cinto de segurança um pouco mais espesso e específico para esse tipo de ocasião. Então, os veículos que são equipados com o sistema de airbag podem variar muito quanto à disposição, formato e quantidade de módulos de airbag no interior do habitáculo. E agora a gente vai falar sobre os sistemas, né? Então, comentei na aula passada justamente sobre isso daqui, sistema mecânico de airbag, módulo face bag, então seria o airbag do motorista, aquele que sai do módulo do volante, né? Onde eu tenho o módulo, a bolsa, o dispositivo de enchimento. Então, aqui eu tenho o módulo, aqui dentro eu tenho a bolsa, nessa região. Aqui eu tenho o dispositivo de enchimento. Tenho o sensor de desaceleração e também juntamente a ele vai ser o dispositivo de explosão e eu tenho um anel adaptador. Então esse modelinho aqui, ele é um modelinho mecânico, ele é um modelo mais antigo que ocupava os veículos. Então olha lá, eu tenho a bolsa, ela vem devidamente dobrada. E por que ele é um acionamento mecânico? Então, esse dispositivo de enchimento aqui, que é quem vai fazer com que a bolsa infle e entre em contato com o condutor, ela tem um sensor de desaceleração mecânico, que é uma esfera. E essa esfera, no caso de uma batida, de uma desaceleração, o que acontece? Ele acaba vencendo a força dessa mola e entra em contato o detonador. E esse detonador vai fazer com que esse material aqui do lado, que é um material sólido inflamável, venha a explodir. No momento que ele explode, ele vai ter uma reação química extremamente rápida com uma alta liberação de gases, que é o gás responsável por inflar a bolsa. Só um instantinho, Ronaldo. Pode atender, professor, sem problema. Não, já parou a ligação. É que tem 3 meses aqui, daí eu desliguei a da minha, começou a tocar uma da outra. Eu achava que é como fosse um pó, né? Dentro das bolsas. Isso, é um gás, exatamente. É capaz de ser o mesmo pó do extintor? Não. Não é. É, o Eu já pessoal vou falar um fala pouquinho mais à frente sobre isso. Então, em caso de um choque frontal, um sistema mecânico, tá? Esse sistema mecânico ele veio ali nos anos 90, nos anos 2000, então ele não é o sistema que é utilizado hoje em dia, tá? Em caso de choque frontal dos veículos, se a desaceleração atingir ou superar um valor limite estabelecido no projeto, a esfera, então olha aqui, ela empurra a alavanca, então ela empurra aqui a alavanca, que vence a resistência dessa mola e acaba acionando o percursor, que é essa pecinha aqui. O percursor ele vai ativar o composto químico e vai ocasionar um disparo, certo? Que ativa um outro composto que produz o gás de enchimento propriamente dito. Então o gás está aqui, ó. E ele vai inflar essa bolsa. Beleza? Beleza. Então olha lá como que acontece. Então a sequência de atuação. Eu venho aqui, tenho a desaceleração, pressão do gás de enchimento.
Tá me ouvindo? Deu uma cortada quando o senhor ia começar a falar de sequência. Ah, desculpa. Então veja lá, aqui ocorre a desaceleração, né? Tem Aham, o pico de enchimento, certo? Tive o certo. pico de enchimento, então a bolsa ela vai inflar totalmente, então ela vai inflar 100% dela. Quando ela começar Certo. a desinflar, vai ser que o condutor ou passageiro vai entrar em contato com a bolsa. Por isso que o Aham, mesmo tem que estar utilizando o cinto de segurança. Caso o condutor não esteja utilizando o cinto de segurança, o que acontece? Muitas vezes o corpo dele vai ser projetado para frente e ele vai entrar em contato com a bolsa quando a bolsa estiver inflando ou quando ela estiver totalmente inflada. E se ele entrar em contato com a bolsa totalmente inflada, o que acontece? É a mesma coisa que ele batesse contra um plástico e vai estar duro. rígido ali? Exatamente, ela vai estar rígida. Então a bolsa, ela é projetada, o tempo de enchimento dela é projetada para que o condutor entre em contato com a bolsa quando ela já estiver desinflando. O que vai acontecer? Ela vai inflar totalmente, o condutor vai entrar em contato com ela quando ela estiver desinflando, então ela vai amortecer esse impacto Uhum. e vai fazer com que o condutor retorne novamente para trás. Quando ele retornar novamente para trás, eu vou ter o contato dele com a cabeceira do banco. Então, por isso que o banco tem que estar numa posição adequada e a cabeceira tem que estar regulada para a estatura do condutor. Porque senão eu tenho o efeito chicote e muitas vezes o condutor pode entrar em óbito ou pode ter uma lesão aí na coluna vertebral devido ao pescoço ir para frente e voltar para trás com uma grande pressão e acabar quebrando aqui a parte da coluna. Uhum. Então, por isso que a coluna tem que estar bem ajustada e foi um dos casos, por exemplo, que foi proibido, foi retirado, né, não proibido, mas foi retirado de linha os bancos meias costas, que eram aqueles bancos que Pô, não tinham cabeceira, que é o caso dos bancos dos Fuscas mais antigos, aham. Corcel, Opala ali até 74, traziam esses bancos meias costas. Então isso daí A acabou saindo. veraninha é assim. E é mais baixo ainda. Nem chega no Isso. ombro. Pega no meio das costas, exatamente, né? É, bem para baixo. Então, com isso veio o sistema eletrônico. Depois do sistema mecânico veio o sistema eletrônico. Que, de modo geral, os sistemas eletrônicos da airbag atuam em conjunto com os dispositivos pré-tensionadores do cinto de segurança. Então, a gente tem mais um componente. Além do airbag, a gente tem os pré-tensionadores, que é um dispositivo, entre aspas, de tração que vai fazer com que o cinto de segurança firme o condutor no peito mais rapidamente, evitando que tenha esse efeito chicote, tá? E Uhum. alguns veículos, uma mesma central comanda o funcionamento dos dois sistemas, pré-tensionadores e airbag. Em outros veículos, o airbag possui uma central eletrônica, enquanto o pré-tensionador tem um funcionamento mecânico. Então, tem os dois. Os dois podem ser comandados eletronicamente, ou um de forma eletrônica e o pré-tensionador de forma mecânica. Uhum. Tá? Um exemplo do sistema eletrônico base veículo Fiat, tá? Depois eu vou enviar o arquivo da Fiat que foi utilizado como base nessa apresentação. O Beleza. sistema eletrônico de airbag dos veículos Fiat e Alfa Romeo, né? Possui modo de airbag para o motorista e um para o passageiro do banco dianteiro, protegendo ambos em caso de colisão frontal. O Alfa 166, o Maréia, por exemplo, além dos modos de airbag do motorista e do passageiro, possuem também o sistema de airbag lateral, side bag. Uhum. Uma tomada de diagnóstico para a conexão do aparelho diagnóstico está prevista em todos os sistemas de airbag e alguns deles possuem fusível específico para sua proteção. Hoje em dia, como a gente já sabe, né, você consegue conectar todos os modos do veículo, modo transmissão, gerenciamento eletrônico, airbag, ABS, ECR, ESP, Uhum. computador de bordo, tudo pelo conector OBD. Beleza? Beleza.
Então, componente do sistema eletrônico, a gente tem a nossa central eletrônica, temos os sensores de desaceleração, o módulo de airbag da bolsa, mola relógio, que é a clock spring, que fica presente ali no volante do veículo, cinto pré-tensionador e a lâmpada piloto de indicação de avarias. Então, todos esses componentes estão presentes aí no sistema de airbag eletrônico, certo? Certo. Então, a central eletrônica, que vai ali conectado ao chicote, parte de alimentação. Como eu falei para você, ela fica posicionada, né? Geralmente, 99% dos veículos na parte central, aqui sobre o túnel do veículo, logo abaixo do painel. Geralmente ela fica escondida ali pelo console central, ela fica atrás do console central. Está montado no habitáculo, perto da coluna de direção, numa posição protegida. Por razões de segurança, o chicote e conectores do sistema de airbag são de cores chamativas, por exemplo, amarelo, laranja, vermelho. Então, percebe que até os conectores são dessa forma. Para garantir um bom contato entre os conectores, os pinos são banhados a ouro. Então, para mim, não tem uma oxidação, não tem um mau contato. A central do airbag deve ser instalada com a seta, indicando sempre o sentido para frente do veículo. Olha aqui. Então, eu tenho a seta indicando que ela deve ser montada para frente, e percebo, como eu tinha falado para você, ele trabalha com 3 parafusos. E esses parafusos são descentralizados, permitindo que só possa ser efetuada a montagem em uma posição específica do veículo, certo? Então, você não pode montar com ela virada, não há essa possibilidade de você fazer. Então, ela é um sistema quase que anti-erro, digamos assim. Então, a central eletrônica, né, ela tem um sistema de alimentação de emergência, que possui capacitores, o sensor de impacto, sensor de segurança e microprocessadores. Então, esse sensor de impacto e sensor de segurança, digamos assim, ele trabalha com um sistema de dupla verificação. Eu preciso que os dois enviem, entre aspas, a mesma informação. Qual seria essa informação? Ocorreu o impacto do veículo, para que o sistema de airbag realmente seja acionado, tá? Ronaldo? Estou escutando, senhor. Então tá beleza. Então tem a central eletrônica, né? Alimentação de emergência. A alimentação consiste de capacitores eletrolíticos. Lembrando lá que a parte de capacitores, né? Vocês já estudaram lá na parte de eletroeletrônica, que fornece uma corrente ao módulo de controle durante alguns milissegundos no caso de total falha do sistema elétrico do veículo. E se assegura que o sistema de airbag funcione mesmo com falta de energia direta da bateria. Por exemplo, ocorra a quebra da bateria, o corte de um chicote ou alguma coisa do gênero, os capacitores ainda fornecem energia suficiente para o módulo acionar o airbag, certo? Certo. Qual que é o detalhe? Tem que tomar bastante cuidado nessa parte dessa alimentação de segurança, porque muitas vezes o pessoal vai lá, testa a central está funcionando ok, então alimenta ela, retira a central da posição e chacoalha ela. Se você fizer isso e chacoalhar essa central por algum motivo, ou derrubar ela por algum motivo, a central ela não sabe que ela está fora do carro, certo? Ela não tem como ela saber que ela está fora do carro. Justamente, ela vai acionar e ela vai aparecer um erro que seria uma falha de crash, certo? Que seria a falha de batida. Logo, o que acontece? Você tem que, muitas vezes, as centrais mais antigas, você tem que retirar essa central e substituir por uma central nova, porque você não consegue apagar essa memória de crash, né? Essa crash memory. Então, você não consegue apagar essa memória de batida. Hoje em dia, já é possível, com alguns equipamentos de diagnóstico nas centrais mais atuais, você apagar essa falha, certo? Então, você resetar a central. E nas mais antigas, quando não era feita essa troca, que é o recomendado pelo fabricante,
o pessoal acabava abrindo essas centrais, que elas já são blindadas, né, já são feitas para não abrirem, abrindo e fazendo uma reparação física dentro dela para poder apagar essa falha e reutilizar essa central. Lembrando que isso não é aprovado de forma nenhuma pelas montadoras e pelas normas aí de manutenção dos veículos, tá? Então é muito importante aí ter essa noção. A central eletrônica, ela também possui um sensor de impacto, que tem a função de identificar o impacto proveniente de uma colisão com o veículo, enviando assim um sinal elétrico à central eletrônica do airbag. No sistema de airbag europeu, o sensor é composto de silício micromecânico, está localizado dentro da própria central. Já nos sistemas americanos, o sensor é composto por componentes mecânicos, está localizado fora da central, em pontos estratégicos do veículo que podem variar de conforme de modelo para modelo. O que seria essa norma americana e essa norma europeia? Geralmente vem aí das fabricantes do veículo. Por exemplo, você pega lá uma Volkswagen, pega uma Fiat, ela vai trabalhar com norma europeia. Daí você pega uma Ford, você pega uma linha GM, ela vai trabalhar com normas americanas. Então eu tenho essas diferenças aí que a gente tem que acabar constatando. Então também saber um pouquinho da história do veículo, onde que é as matrizes dos determinados fabricantes é importante. Então, central eletrônica, né? Sensor de segurança, tem a função de impedir a ativação não programada do gerador de gás, que é quem vai fazer com que a bolsa se expanda, né? Nos sistemas europeus, o sensor é composto de uma mola com massa e justamente com isso eu tenho contatos aí de microprocessadores, certo? Esses microprocessadores têm a função de analisar cada sinal do sensor de impacto e concluir se o sinal foi gerado por uma situação real de colisão ou não. Então, tenho esses dois casos aí também, beleza? Então, eu tenho esse acionamento aí composto por uma mola e uma massa, e o outro aqui seria o processamento através dos microprocessadores, se realmente ocorreu essa colisão ou não. O microprocessador integra os sinais enviados pelos sensores e decide a ativação do sistema em função de a atuação dos sensores de silício, micromecânicos, mola e massa de magneto e o mecânico. Desaceleração acima de um limite pré-estabelecido, impactos frontais, né, com uma tolerância de mais ou menos 30 graus a partir do posicionamento da central, que é aquilo que a gente comentou ali anteriormente, onde eu tenho o ângulo de colisão, que seria na altura dos faróis do veículo, a partir do centro do veículo, 30 graus para a direita, 30 graus para a esquerda, que seria basicamente na ponta dos paralamas do veículo, certo? Pessoal, tá me escutando agora, professor? agora tô. Eu acho que deu uma cortada, então. Ah, sim, tá dando umas quedas realmente na internet. Então aqui eu tenho um sensor de desaceleração, sensor de silício, micromecânico, sensor de mola e massa de magneto, ou um sensor mecânico com ímã. São os 3 modelinhos que eu tenho aí do sensor de desaceleração, tá? Esse sensor fica na frontal lá do carro. Ele fica em diferentes pontos. Ele pode ficar na parte frontal do veículo, ele pode ficar na lateral do veículo, preso à lataria, no caso do impacto lateral. Então eu tenho diferentes posicionamentos para ele, tá? Ele fica naquela região dos 30 graus, né? Isso, ele pode ficar ali, mas ele pode ficar também, por exemplo, na lateral do veículo, no caso de um impacto lateral. Entendi. Então ele pode ficar, eu posso ter mais de um sensor desse presente no sistema de airbag, não necessariamente só um. Certo? Certo. Sensor de desaceleração de silício micromecânico polarizam-se, né, quando submetido a determinada pressão ou sofre deformação. Então, esse tipo de sensor ele é conhecido como sensores piezoelétricos. Então, quando você aplica uma pressão nele, entre a placa positiva e a placa negativa eu tenho um cristal.
e esse cristal ele vai acabar tendo uma vibração e vai acabar, entre aspas, conduzindo a eletricidade. No momento que ele conduz a eletricidade, eu tenho um sinal que é enviado para a central, e a partir desse sinal, a central sabe que ocorreu um impacto no veículo. Dependendo da onde que esse veículo é posicionado, certo? Aonde que esse veículo fica, aonde esse sensor fica posicionado, a central sabe aonde ocorreu o impacto e qual tipo de airbag ela tem que acionar. Beleza? Beleza. Então, o sensor de desaceleração de silício micromecânico, quando ocorre uma desaceleração brusca devido ao choque, o cristal do sensor, né, é sensibilizado, gerando uma diferença de potencial elétrico proporcional à desaceleração. O sinal é enviado ao microprocessador da central e, a partir disso, é observado se ocorreu o impacto ou não. Então, ele pode enviar valores maiores ou valores menores, e a partir de um determinado padrão que foi encontrado, né? Então, por exemplo, vamos supor lá que a partir de 1 volt, certo? A partir de 1 volt, ele considera batida. Nossa. Para baixo de 1 volt, ele não considera batida. Então, tem esses pontos aí. Beleza? Beleza. Só um instantinho. Beleza. Então, eu tenho um sensor de desaceleração tipo mola e massa de magneto. Então, mola e massa de magneto funciona em desaceleração contra a carga da mola. Se a desaceleração for suficientemente alta, um contato é fechado. Então, o que acontece? Pensa da seguinte forma, Ronaldo. Eu tenho uma esfera, certo? E nessa esfera, eu tenho conectado a ela uma mola. Se a carga for muito grande, o que acontece? Essa esfera vai conseguir vencer a carga dessa mola, a pressão dessa mola, e por consequência vai fechar o contato, fazendo com que a central entenda, né, que realmente ocorreu uma batida. Beleza? Beleza. Então, olha aqui, é necessário ocorrer uma desaceleração de impacto de pelo menos 2G antes do sensor fechar os contatos. Então, é um valor considerável. Alô? Professor? Professor? Professor?